América. O ano era 1792. Na jovem nação americana, recém-liberta do domínio britânico, nascia um menino em Warren, Connecticut, Charles Grandison Finney. Era uma época de liberdade conquistada, mas também de incertezas espirituais, pois a fé tradicional perdia vigor e o povo ansiava por algo vivo. Finney cresceu em ambientes simples. Sua família, como tantas outras, vivia em constante movimento, buscando terras e oportunidades. Ainda criança, mudou-se para o estado de Nova York, região fronteiriça, marcada por dificuldades, trabalho duro e pouco acesso à educação formal. Na juventude, Charles mostrava talento para o raciocínio lógico e a música. Era dotado de altura impressionante, quase 2 metros, e de presença que chamava a atenção. Esses dons naturais o preparariam, sem que soubesse, para mover multidões no futuro. Porém, a religião lhe era apenas tradição. Não conhecia a experiência do novo nascimento. Assistia a cultos ocasionais, mas seu coração buscava sentido em outro lugar, no estudo das leis. Seu sonho era ser advogado, defensor das causas humanas. Em Adams, Nova York, tornou-se aprendiz de advocacia. Ali, mergulhou nos códigos jurídicos, mas percebeu que muitos princípios da lei estavam impregnados de citações bíblicas. Curioso, começou a ler a Escritura não por devoção, mas por necessidade de compreensão legal. A palavra, porém, o surpreendeu. Cada versículo parecia ganhar vida. Ele escreveria depois: as Escrituras falavam comigo como se fossem flechas flamejantes, penetrando na minha alma com poder irresistível. O advogado em formação se via diante de um tribunal maior, o de Deus. Naquele tempo, a região norte do estado de Nova York era chamada de Distrito Queimado, terras consumidas por ondas de avivamentos e debates religiosos intensos. Havia entusiasmo espiritual, mas também cansaço de sermões formais. Era o cenário perfeito para o surgimento de um novo pregador. Em 1821, aos 29 anos, Finney passou por dias de angústia. Seu coração não encontrava paz. Decidiu, então, retirar-se para uma floresta próxima, buscando a Deus em oração. Ali, sozinho, travou a batalha decisiva de sua vida. Ajoelhado entre as árvores, clamou por perdão e entrega total. De repente, descreveu uma experiência avassaladora. Pareceu-me que ondas de amor líquido, como eletricidade, percorriam meu corpo e minha alma. Era o batismo de fogo que transformaria para sempre o jovem advogado. No dia seguinte, voltou ao escritório de advocacia, mas já não era o mesmo. Com firmeza declarou: decidi não mais servir às leis terrenas. Minha vida será dedicada à causa de Cristo. O advogado dos homens tornava-se agora pregador do Evangelho eterno. Assim nascia a vocação de Charles G. Finney. De uma juventude sem fé profunda, emergia um homem chamado para incendiar cidades e nações. Sua jornada ainda estava no início, mas já carregava em si a marca da eternidade. Após sua conversão em 1821, Charles G. Finney mergulhou nas Escrituras com sede insaciável. Não buscava títulos acadêmicos, mas a unção viva do Espírito. Seu coração ardia em desejo de anunciar o Evangelho a todos, não com teorias, mas com a experiência que o havia transformado. Em 1824, foi licenciado como pregador pelo presbitério, mas desde o início sua pregação destoava do padrão. Enquanto outros liam sermões preparados, ele falava de improviso, com paixão e clareza cortante. Não soava como eco do passado, mas como trombeta de guerra espiritual. Sua mensagem não deixava espaço para neutralidade. Ele não convidava, ele convocava. Dizia com ousadia: pecadores, arrependei-vos agora, não amanhã, não quando sentirem vontade, mas neste exato momento, porque Deus exige de vocês obediência imediata. Os primeiros avivamentos eclodiram em pequenas cidades do norte de Nova York. Em Evans Mills, Antwerp e DeKalb, a população comum era sacudida.
Homens endurecidos choravam, mulheres clamavam, jovens se rendiam a Cristo. As reuniões transformavam vilarejos inteiros. Em 1825, foi chamado para pregar em Útica, depois em Rome. As multidões cresciam tanto que negócios eram interrompidos, tribunais paravam e até autoridades compareciam. Era como se o relógio social fosse suspenso para que a cidade buscasse a salvação. Havia relatos impressionantes. Pessoas eram tomadas de profunda convicção enquanto caminhavam pelas ruas, antes mesmo de entrar no templo. Um comerciante declarou: "Não consegui abrir minha loja. Minhas mãos tremiam e só pude cair de joelhos." Finney introduziu práticas ousadas. Criou o Banco dos Ansiosos, onde os que queriam se render a Cristo vinham à frente, em público, para buscar oração. Era um chamado visível e urgente, quebrando tradições rígidas e desafiando as convenções da época. Muitos líderes religiosos o acusaram de manipulação emocional. Mas Finney respondia: "Se a verdade não puder comover os corações, nada o fará. E se o Espírito usa a verdade para quebrantar, quem ousará condenar a obra de Deus?" Por volta de 1826, sua fama se espalhava rapidamente. Jornais relatavam os avivamentos, igrejas discutiam seus métodos. Alguns o exaltavam como profeta, outros o atacavam como agitador perigoso. Mas ninguém ficava indiferente. Os frutos eram visíveis: casamentos restaurados, inimigos reconciliados, bêbados libertos, criminosos convertidos. Ele declarava: "O verdadeiro avivamento não se mede pelo barulho de um culto, mas pela transformação de vidas no dia a dia da comunidade." Em poucos anos, Charles J. Finney deixou de ser um pregador local para se tornar o centro do movimento conhecido como Segundo Grande Despertar. O fogo que começara em pequenas vilas logo se espalharia para cidades maiores, preparando o terreno para o maior avivamento de sua vida. Rochester. O ano era 1830. A América vivia tempos de tensão e transformação. Cidades cresciam rapidamente, o comércio florescia, mas também aumentavam a desigualdade e a imoralidade. Nesse contexto, Rochester, no estado de Nova York, se tornaria palco de um dos maiores avivamentos da história. Charles J. Finney foi convidado a pregar naquela cidade em setembro de 1830. O que seria uma campanha breve tornou-se uma série de reuniões que duraram 6 meses. Jamais os Estados Unidos haviam testemunhado tamanho movimento espiritual. As igrejas locais não comportavam a multidão. Reuniões aconteciam diariamente, com intensa participação popular. Homens de negócios fechavam suas lojas mais cedo para ouvir a pregação. Juízes, advogados e políticos abandonavam suas agendas para se ajoelhar em oração. A mensagem de Finney era simples, mas cortante. Ele clamava: "O arrependimento não é uma emoção vaga, mas uma decisão urgente. Deus ordena a todos os homens que se arrependam, e Ele o exige agora." Palavras que ecoavam como martelo contra as consciências. O impacto foi devastador sobre o pecado. Tavernas fecharam por falta de clientes. Casas de jogo faliram. A criminalidade caiu a níveis quase inexistentes. Houve relatos de que até os tribunais ficaram vazios, pois não havia novos casos a julgar. Estima-se que mais de 1/3 da população de Rochester tenha se convertido durante aqueles meses. E a chama se espalhou pelas cidades vizinhas, transformando toda a região. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de convicção e esperança. O avivamento de Rochester foi considerado por muitos historiadores como o evento religioso mais importante do século XIX na América. Suas repercussões moldaram igrejas, universidades e até movimentos sociais por décadas. Entre os alcançados estavam líderes que mais tarde lutariam pela abolição da escravidão e por reformas sociais. Assim, o avivamento não apenas salvava almas, mas também formava agentes de transformação nacional. Era fé em ação, mudando a história. Claro,
A oposição também cresceu. Críticos acusavam Finney de teatralidade, de exagero e de inovação perigosa. Mas ele respondia com coragem. Se o Espírito Santo não nos leva além das tradições, nunca veremos a plenitude da obra de Deus. Após Rochester, Finney já não era apenas um pregador itinerante. Era reconhecido nacionalmente como o apóstolo do avivamento moderno. Convites chegavam de todas as partes. O nome de Charles J. Finney tornara-se sinônimo de fogo espiritual. O avivamento em Rochester não foi apenas o auge de sua carreira, mas um divisor de águas na história do cristianismo americano. Dali em diante, sua vida seria inseparável da imagem de profeta que convoca uma nação inteira ao arrependimento diante de Deus. Após o avivamento de Rochester, em 1831, Charles J. Finney era reconhecido em toda a América. Seu nome ecoava em jornais, púlpitos e universidades. Para uns, era o arauto do Espírito. Para outros, um revolucionário que ameaçava as tradições da igreja. Ele próprio não buscava fama. Desejava apenas ver o reino de Deus avançar. Escreveu: "Se eu tivesse 1000 vidas, entregaria todas elas para ganhar uma única alma para Cristo." Essa paixão sustentava sua jornada incansável. Mas Finney não se limitava à conversão individual. Criam que a fé deveria transformar a sociedade. Acreditava que o Evangelho exigia reformas visíveis na justiça, na educação e na liberdade humana. Sua pregação tinha consequências sociais inevitáveis. Um de seus alvos principais foi a escravidão. Nos anos 1830, a tensão sobre o tema crescia nos Estados Unidos. Enquanto muitos líderes religiosos hesitavam, Finney denunciava a escravidão como pecado nacional e afronta direta a Deus. Do púlpito, declarava com ousadia: "A escravidão é contrária ao Evangelho de Cristo. Não se pode ser verdadeiro cristão e, ao mesmo tempo, apoiar a servidão de nossos irmãos." Essas palavras inflamavam corações, mas também despertavam inimigos. Finney também pregava sobre temperança, educação e igualdade. Defendia que mulheres tivessem voz ativa em reuniões de oração, algo incomum na época. Via o cristianismo como força de renovação moral para toda a sociedade. Em 1835, sua vida tomou novo rumo. Foi chamado a lecionar teologia em Oberlin College, em Ohio. A instituição havia sido fundada com ideais progressistas e convidava Finney para moldar sua espiritualidade e visão de mundo. Ali, Finney encontrou espaço para unir fé e justiça social. Oberlin se tornaria um dos primeiros colégios a aceitar negros e mulheres em seus cursos. Era um passo ousado, num país ainda profundamente marcado pelo racismo e pela desigualdade. Suas aulas não eram meras exposições acadêmicas. Eram sermões inflamados que convocavam jovens a consagrarem suas vidas a Deus. Muitos estudantes saíam de Oberlin para se tornarem missionários, pastores e líderes abolicionistas. Enquanto ensinava, Finney também escrevia. Em 1835, publicou Lectures on Revivals of Religion, Lições sobre Avivamentos da Religião. O livro se espalhou pela América e pela Europa, tornando-se manual para pregadores que ansiavam pelo fogo do Espírito. Essas lições sistematizavam sua visão. Avivamento não era acaso, mas fruto de cooperação consciente com Deus. Ele insistia: Um avivamento é tão certo em seu resultado quanto uma colheita. Plante e regue, e Deus dará o crescimento. Era a união entre fervor espiritual e clareza prática. Em 1835, Charles J. Finney assumiu oficialmente sua missão em Oberlin College, Ohio. Oberlin não era apenas uma instituição de ensino, mas um farol de reforma espiritual e social. Lá, fé e justiça se entrelaçavam como duas correntes inseparáveis. Finney foi professor de teologia e, pouco tempo depois, presidente do colégio.
Sob sua liderança, Oberlin tornou-se um centro de avivamento intelectual e espiritual, formando jovens que levariam o evangelho até os confins da terra. Oberlin se destacou por algo revolucionário. Aceitava negros e mulheres como estudantes. Em plena década de 1830, esse era um ato de coragem quase profético. Muitos o criticavam, mas Finney e seus colegas viam nisso a própria essência do evangelho. Entretanto, sua teologia despertava debates acalorados. Finney rejeitava a doutrina calvinista da depravação total e da eleição incondicional. Pregava que cada ser humano tinha real responsabilidade diante de Deus e podia, pela graça, escolher obedecer ou resistir. Isso irritava setores presbiterianos tradicionais. Chamavam-no de herege, acusando-o de minimizar a soberania divina. Mas Finney replicava com clareza: Deus não ordena impossibilidades. Se ele exige arrependimento, é porque capacita cada alma a obedecer. Seu ensino em Oberlin também enfatizava a santificação prática. Falava de uma vida plena no espírito, de obediência diária e de entrega total. Essa visão seria a semente de futuros movimentos de santidade e, mais tarde, até do pentecostalismo. No entanto, o peso da missão não se limitava ao púlpito e à sala de aula. Finney enfrentava provações pessoais dolorosas. Perdeu 2 esposas ao longo da vida, ambas falecidas ainda jovens, deixando-o viúvo e entristecido. Essas perdas marcaram sua espiritualidade. Ele aprendeu a confiar mais profundamente na eternidade do que nas alegrias passageiras da terra. Escreveu em certa ocasião: As dores desta vida me ensinam a esperar mais ardentemente a glória que há de ser revelada. Apesar da dor, não cessou de pregar. Continuou viajando, lecionando, escrevendo. Sua força não vinha do físico, mas da convicção inabalável de que Deus o havia chamado para uma obra que ultrapassava gerações. Oberlin, sob sua liderança, tornou-se um bastião abolicionista. Estudantes ajudavam escravos fugitivos a escapar pelo Underground Railroad, arriscando-se para libertar os oprimidos. A fé ensinada em sala de aula encontrava eco em ações concretas de justiça. Assim, entre glórias e tempestades, Charles G. Finney consolidava sua marca. Um pregador que não separava o espiritual do social, nem a fé da ação. Um homem que ousava pensar diferente, mas cujo coração ardia apenas por ver Cristo exaltado. A fama de Charles G. Finney não se limitava mais aos Estados Unidos. Seus livros, especialmente Lectures on Revivals of Religion, atravessaram o Atlântico. Pastores e leigos na Grã-Bretanha começaram a ler suas palavras com espanto e reverência. Em meados da década de 1840, Finney foi convidado a pregar na Inglaterra. Sua chegada causou comoção. Auditórios em Londres, Birmingham e outras cidades lotavam para ouvir o pregador americano do avivamento. Lá, encontrou terreno fértil. A igreja inglesa, em meio ao crescimento industrial e às injustiças sociais, ansiava por renovação espiritual. Muitos líderes, inclusive do movimento metodista, reconheceram nele um aliado da causa do evangelho vivo. Ao retornar à América, Finney continuou equilibrando viagens e seu ministério em Oberlin. Ainda que o vigor físico começasse a declinar, sua voz não perdia autoridade. Era ouvido como patriarca da fé, um ancião que falava com fogo ainda jovem. Na década de 1860, os Estados Unidos mergulharam na Guerra Civil. O tema da escravidão, que ele denunciara por décadas, chegava ao seu clímax sangrento. Finney interpretava a guerra como juízo divino contra o pecado nacional. Em pregações inflamadas dizia: Deus não ficará em silêncio diante de uma nação que subjuga seus irmãos em correntes. A escravidão trouxe sobre nós a espada, até que a justiça seja estabelecida. Palavras que ecoavam com força profética. Quando a escravidão finalmente foi abolida,
Em 1865, Finney via nisso não apenas vitória política, mas triunfo espiritual. Ensinava que os cristãos deviam agora trabalhar para curar as feridas da guerra e promover verdadeira reconciliação. Nos últimos anos de sua vida, já idoso, Finney permaneceu ativo. Ainda pregava aos domingos em Oberlin, com a voz enfraquecida, mas o olhar ardente. Seus sermões eram testemunhos de quem caminhara décadas na presença do Senhor. Ele continuava escrevendo. Entre 1846 e 1873, publicou obras sobre teologia sistemática, santificação e vida cristã prática. Esses livros moldariam gerações futuras e seriam traduzidos em diversas línguas. Na noite de 16 de agosto de 1875, aos 82 anos, Charles Grandison Finney partiu para a eternidade em sua casa em Oberlin. Morreu serenamente, após uma vida inteira dedicada ao avivamento e à justiça. Seu legado não terminou em sua morte. Finney deixou marcas profundas, pregadores avivalistas, missionários formados em Oberlin, abolicionistas inspirados por sua coragem, movimentos de santidade que brotaram de suas ideias. Ainda hoje, sua voz ecoa como trombeta. Arrependei-vos agora, porque Deus exige de vós obediência imediata. Assim terminou a jornada de Charles Grandison Finney, o jovem advogado que se rendeu ao Cristo vivo, o pregador que incendiou cidades, o mestre que levantou gerações, o reformador que desafiou as correntes da injustiça. Sua vida foi um testemunho de que o Evangelho não é teoria, mas poder. Não se trata apenas de salvar almas, mas de transformar sociedades. Ele ousou crer que a fé poderia libertar pecadores e também libertar escravos. As multidões que se ajoelharam em Rochester, os estudantes que saíram de Oberlin como missionários, os livros que atravessaram oceanos, tudo isso formou uma onda que ainda reverbera na história da Igreja. Sim, Finney enfrentou críticas, perdas, dores, mas sua vida mostra que a chama do Espírito não se apaga diante das tempestades. Ao contrário, quanto mais fortes os ventos, mais brilhante arde o fogo de Deus. Sua mensagem ecoa até hoje. O arrependimento é agora. A obediência é agora. Deus chama cada geração a decidir diante dele sem demora. São palavras que atravessam o tempo, convocando também a nós. O mundo moderno, tão cheio de pressa e distração, ainda carece da mesma verdade. Homens e mulheres continuam sedentos por um avivamento real, por uma fé que una oração e justiça, santidade e ação. Charles G. Finney nos lembra que o cristianismo não é uma chama frágil que se esconde, mas uma tocha ardente que deve iluminar cidades inteiras. Um avivamento não é memória de um século passado, mas promessa de um Deus eterno. E assim, diante de sua biografia, nos perguntamos: se um homem entregue a Deus pôde abalar nações, o que o Senhor não poderia fazer através de nós, hoje, se nos rendêssemos completamente ao seu chamado? Charles Grandison Finney partiu em 1875, mas sua voz não se calou. Como profeta de fogo, deixou um testemunho que atravessa gerações. O chamado à santidade, à coragem e ao arrependimento imediato. Que sua história nos inspire a viver não para nós mesmos, mas para aquele que é digno de todo o avivamento, todo o poder, toda a glória. O Cristo vivo, que ainda chama: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Se Timothy Dwight reacendeu a chama em Yale, se Francis Asbury percorreu estradas levando o metodismo, e se Barton Stone inflamou multidões no campo de Cane Ridge, foi Charles Finney quem fez cidades inteiras se curvarem diante de Deus, marcando para sempre o coração da nação.